Vamos para a nossa ministração de hoje. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Eu sei que tem irmãos que não gostam muito que eu respondo perguntas, não é? Mas eu acho que Deus me deu um dom para fazer isso. Então, eu gosto de fazer. E acredite, essa é uma maneira de eu estar em contato com você. Sua pergunta fala a respeito do rebanho, fala a respeito dos seus questionamentos. Isso nos ajuda muito. O ideal seria eu descer daqui e colocar o microfone na sua boca e ouvir umas 3 ou 4 perguntas todo domingo. Quem sabe não faço isso domingo que vem. Eu gostei da ideia. Então, mas você pode escrever, porque às vezes você fica constrangido, embaraçado de fazer a pergunta, não é? Mas é uma ocasião para o Espírito falar com você também. Nesses dias estamos falando sobre como ser dirigido pelo Espírito. Você pode pegar a sua revista para você acompanhar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O Espírito Santo é o centro do Evangelho da Graça. É o centro do ministério. Ok? Toda a obra do Calvário, toda a obra da ressurreição e da glorificação tinha esse objetivo: liberar o Espírito para dentro de você, para ser a sua vida. Então esse é o grande diferencial, ok? Na velha aliança, eles eram conduzidos pela lei. Na nova aliança, nós somos conduzidos pelo Espírito. Isso significa que o Espírito Santo substituiu a lei. Diga isso, o Espírito Santo substituiu a lei. Então a lei era escrita em tábuas de pedra, a lei era exterior. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa, mas ela não tem poder de aperfeiçoar você, nem de produzir santidade em você. Ela é impotente para isso, ainda que a lei é boa. Nada de errado com a lei, mas a lei não foi dada para ser cumprida. Deus já sabia que o homem não a cumpriria. A lei foi dada para ser quebrada. E nesse momento o homem então clamasse a Deus e dissesse: tem misericórdia de mim, como é que eu posso fazer a tua vontade? Como é que eu posso cumprir a tua vontade? E então o Senhor enviaria o seu Filho. E a obra do Calvário então resulta no Espírito Santo que nos é dado. Por isso Paulo diz lá em Gálatas 5, verso 18. Gálatas 5, 18 é um versículo muito importante. Uma frase só, mas é vital para você. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ser guiado pelo Espírito então é, como eu vou dizer, o assunto mais importante para nós. É isso que vai resultar em sucesso, prosperidade, vida, abundância, frutificação. Só isso é o Espírito nos conduzir. Pastor, mas então, como é que eu vou ler certos textos do Velho Testamento? Preste atenção. Vamos ler 2. Josué 1:8. Josué 1:8 diz o quê? A palavra do Senhor diz: não cesses de falar deste livro da lei. Muito bem. No Velho Testamento era a lei. No Novo Testamento é o quê? O Espírito. Vamos chamar da seguinte maneira. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito é a lei do Espírito da vida. Mas a lei do Velho Testamento é a lei do pecado e da morte. A lei não gera vida, ela é boa, perfeita, mas ela gera morte. Ela só traz condenação, ela não traz absolvição. Ok? Essa é a lei do pecado e da morte. Mas nós estamos agora debaixo da lei do Espírito da vida. Então, quando você lê um versículo desse agora, você não tem que ficar meditando no livro da lei. Você não tem que ficar meditando lá no livro da lei para pensar nos mandamentos. Não. Você agora vai substituir o livro da lei pelo Espírito. Porque no Novo Testamento o Espírito substitui a lei. Então vamos ler como é que seria? Olha como seria. Não cesses de falar do Espírito. Antes medita nele dia e... Olha aí. Medita no Espírito. Pensa no Espírito. O Espírito está falando comigo. O Espírito está me guiando.
Ele me conduz a toda a verdade. Ele me ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito está comigo, jamais estou sozinho. Ele vai adiante de mim, peleja as minhas guerras. Ele me cerca como fogo ao redor, mas Ele é vida jorrando por dentro. Esse é o Espírito de Deus. Quanto mais você pensa no Espírito, mais você vai ter cuidado de fazer segundo tudo quanto Ele diz. As coisas da lei estavam escritas em tábuas de pedra. As coisas do Espírito estão escritas no seu coração. Entendeu? Então você vai falar do Espírito, depois vai ter cuidado para fazer o que o Espírito diz para você. E então, vai fazer o quê? Isso vai fazer prosperar o seu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Por que vai ser bem-sucedido? Porque o Espírito Santo vai conduzir você. Ore ao Espírito Santo todo o tempo. O Espírito Santo me ensina como agir nessa circunstância. Me ensina como responder nessa circunstância. Você tem um negócio importante para fazer. Ora ao Espírito Santo. Espírito Santo, isso é do Senhor. Apareceu uma proposta para mim. Isso vem de ti. Fala comigo, me ensina, me instrui. Você não tem que fazer em voz alta, só no seu coração. Ah, pastor, mas eu não sei. Será que eu estou em condições? Será? Não, preste atenção. Se você é filho, você já está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Você não tem que fazer curso para aprender a ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo não pode ser algo tão complicado. Aliás, não existe nenhuma menção no Novo Testamento de que ouvir o Espírito Santo seja algo complicado. Muito pelo contrário, é sempre colocado como sendo algo espontâneo, que flui da vida, que flui de vida da parte do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas como é que o Espírito Santo fala comigo? Como é que Ele me guia? Então nós aprendemos aqui que o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Mas o nosso espírito, vou te ensinar, ele é percebido também no coração. Ok? Quando a Bíblia fala coração, não está falando do órgão físico. É uma parte interior íntima, que é mais profunda do que sua mente, mais profundo do que o seu raciocínio. É algo lá dentro de você, ok? É um coração. A pessoa sem Deus também tem coração. O coração é comum a todo ser humano. Mas a Bíblia fala que o coração de quem não se converteu ainda é um coração de pedra. Mas depois que você nasceu de novo, Deus já tirou de você o coração de pedra e colocou um coração de carne. O que significa isso? O homem sem Deus, ele é totalmente insensível para as coisas do céu, como a pedra é insensível. Mas depois que você nasce de novo, Deus muda, Deus te dá um coração novo. E esse coração agora, ele é sensível ao Espírito Santo de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei, Jesus disse, as minhas ovelhas... Vamos ler isso, João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo que as ovelhas têm que aprender a ouvir a voz? Não, está dizendo apenas que a ovelha ouve a voz. A ovelha sabe de quem é a voz. Ela não vai seguir a voz de um espírito maligno achando que é o Senhor. Não, a ovelha sabe. Mas pastor, como é que eu vou saber? Me dá uma dica, uma técnica. Não, cristianismo não é uma questão de técnica, de fórmula. É uma questão de relacionamento e vida. Você sabe quando Ele falar com você. Não haverá dúvida no seu coração quando Ele falar com você. É a voz suave do Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ok? Porque elas simplesmente ouvem. Ouvem aonde? Ouve no coração. Pastor, mas a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Não é assim que diz? Jeremias 17, 9. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Não conseguiu achar o versículo? Ok. Aí você fala, pastor, se o coração do homem é tão corrupto, como é que a gente vai ter certeza que no coração estamos ouvindo a Deus? Porque o nosso coração, quem o conhece? Quem pode conhecer as motivações, as coisas escuras que estão lá dentro? Você vai ouvir isso frequentemente, presta atenção. Mas isso era no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem não tinha ganhado um coração novo. A lei de Deus era escrita em tábuas de pedra.
Mas a Bíblia fala que na nova aliança, isso em Jeremias mesmo, na nova aliança, Ele tirou o coração de pedra e nos deu um novo coração. Quantos querem ganhar um novo coração? Agora preste atenção, por que que Deus iria te dar um novo coração corrupto? Me explica isso. É comum eu ouvir isso, eu ouço isso demais entre os irmãos. Pastor, o coração é enganoso. Pastor, o coração é... Quem conhece o coração? Eu evito de ficar corrigindo demais, para não ficar tão professoral. Mas honestamente, eu olho com dó, eu falo, meu Deus, abre os olhos dele. Ele não tem esse coração mais. Esse coração foi tirado de você há muito tempo. O seu coração agora é dócil, é tenro. Dentro dele tem desejos santos de querer servir a Deus. Tem sonhos profundos de ser instrumento na mão de Deus. Dentro do seu coração o que você sonha é ser canal do poder de Deus. É impor as mãos dos enfermos serem curados. O que você sonha é poder pregar o Evangelho. O que você quer é ver a glória de Deus. Seu anseio é de ver anjos. Isso é que está lá no íntimo do seu coração. As coisas do mundo é que ficam desviando a sua atenção, mas lá no dentro do seu coração mesmo, flui rios de água viva, porque é onde o Espírito Santo está. Você foi mudado, foi transformado já. Essa parte não é um processo. Está me ouvindo? Há certas coisas que são um processo. Por exemplo, mudança da mente, mudança de hábitos, é um processo. Mas mudança de coração é instantânea. Aconteceu num momento na sua vida. É como se o Espírito Santo, como um raio, tivesse vindo e entrado dentro de você. Naquele momento, o seu coração foi mudado completamente. É instantâneo. E você começa a ter prazer nas coisas do céu. O seu corpo ainda não tem, porque o seu corpo é o mesmo. Então você acorda domingo de manhã, você não quer saber de vir para o culto, é o seu corpo, mas o seu coração anseia pela presença de Deus. Você está sentado aí, vem um sono lascado, você fica tentando segurar o olho, não é? Mas é só o seu corpo, porque dentro de você tem um coração que tem fome da glória e da presença de Deus. Você não é o seu corpo é a sua casa onde você mora hoje. Você vai ganhar uma casa nova, glorificada, não feita por mãos humanas, nova no céu. Aleluia. Como eu sonho com um corpo novo. Aleluia. Não tem nenhum problema de complexo não, viu? Vocês ficam olhando, pensando coisas más a meu respeito. Nada disso. É só porque vai ser um corpo que atravessa a parede. Jesus entrou no meio da reunião, atravessou a porta trancada. Vai ser maravilhoso isso. A Bíblia fala depois também que na hora que eles terminaram de ceia, ele já desapareceu. Eu tenho vontade de desaparecer também. Isso que maravilha. Por quê? Porque não vai ter problema de espaço e tempo. Você vai estar aqui, vai estar numa outra galáxia. Nós vamos encher o universo da vida de Deus. O universo não tem vida. Lá fora não tem vida, mas você vai ser o instrumento. Eu tenho certeza que Deus vai... Bom, por que eu estou falando disso, Jesus? Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Encha o seu coração da verdade do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho comigo uma maneira muito simples de você perceber essa voz do Espírito dentro de você. Filipenses 2,13. Projeta, por favor. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Diga: Deus opera em mim o querer e o realizar. Diga: Deus opera em mim querer. Presta atenção, isso parece uma coisa... Isso é um negócio extraordinário. Isso significa que Deus, o Espírito Santo, fala mais com você do que você imagina. O Espírito Santo fala com você cotidianamente. Qual que é a questão? Primeiro, às vezes o Espírito Santo fala com você na primeira pessoa. Alguém vai dizer: pastor, mas por que disso? Porque 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Diga: eu me uni ao Senhor
Portanto, eu sou um só espírito com Ele. Isso significa que o nosso espírito humano foi amalgamado, colado, misturado com o Espírito Santo de Deus. Não pode mais ser separado. Não pode mais. Não existe poder nesse universo que possa separar você do Espírito Santo. Nunca mais. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem o pecado, nada. Nem demônios, nem o diabo, nem a altura, nem profundidade. Nada pode separar você dele. Você foi unido. Como você foi unido, você é um só com Ele. Você é um com Ele. Por isso que às vezes o Espírito Santo fala, eu. Por quê? Porque a sua nova identidade é Ele. A minha identidade é Cristo. Eu sou o que Ele é. Eu tenho o que Ele tem. A minha identidade é Ele. Se Ele aceita, eu sou aceito. Se Ele é amado, eu sou amado. Onde Ele está, eu estou também. Por isso eu estou com Ele assentado nas regiões celestes, à destra de Deus Pai, porque Cristo é a nossa identidade. Se você está procurando por você mesmo, ache Cristo e você se encontra. Porque Cristo é a nossa identidade. Então o Espírito Santo quer nos levar a isso. Por isso às vezes vem no seu coração, eu podia orar agora. Já sentiu isso? Podia orar agora. Você falou na primeira pessoa, mas é o Espírito Santo falando dentro de você. É o Espírito Santo. Você acha que esse querer veio de você? Não. É o Espírito Santo sempre para você. Ora, há necessidade de você orar agora. Por quê? Não sei. Não se preocupe. Davi diz, ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença, ó Senhor. Às vezes vem também um querer. Puxa, podia dar uma oferta para aquele irmão. O que você faz? Repreende, né? Sai, demônio, da minha vida. Não, não é demônio. Demônios jamais mandam você dar dinheiro para alguém. Jamais. Se te veio um querer de ofertar, é o Espírito Santo falando com você. Mas qual que é a sua reação imediata? Você pensa que vem da sua mente. Pensa que vem da sua mente. Mas há muitos impulsos, há muitos querer que procedem do Espírito. O tempo inteiro em você. Então sabe o que eu faço? Vou te ensinar o que eu faço para você fazer também. Eu oro de manhã. Presta atenção, orar de manhã é muito importante. É melhor do que você escolher orar na hora de dormir. Porque de manhã você ora pelo dia que está diante de você. Mas à noite você ora só pelo sono. É muito pouco. Então, ore de manhã quando você acordar. Pastor, isso é uma lei? Não, é a lei do Espírito da vida. Ok? Você não vai ser, o Espírito Santo não vai embora porque você não orou hoje, não orou ontem. Não. O Espírito Santo não vai desistir de você porque você está numa maior correria, não deu tempo de orar. Não. Ele vai continuar falando com você. Ele vai dizer, ora enquanto você anda. Ora enquanto você está no seu carro. Liga o som, ouve uma pregação. É o Espírito Santo falando com você. Mas por que eu oro de manhã? Porque eu falo para o Espírito Santo, falo, Espírito Santo, coloca no meu coração hoje querer que são do Senhor. Querer algo, qualquer coisa. Por isso, eu fico atento. Eu estou andando no meu dia a dia. Eu nunca tenho vontade de ligar para ninguém, mas naquele dia me deu vontade de ligar. Eu ligo. Eu ligo por quê? O Espírito Santo pode estar querendo mover na vida desse irmão. Entendeu? Vem em você, de repente, um querer de visitar alguém. Vá visitar, mas vá já pensando, Espírito Santo, o Senhor quer fazer alguma coisa ali. Mostra, me usa. Faz, entendeu? Aí você quando chegar lá vai descobrir que não era por acaso. Quantas vezes você testifica isso comigo? Você estava sentindo algo em relação a uma situação. Entende? Sei lá, uma pessoa queria trabalhar para você. Mas você conversou com ela. E você não houve aquele querer, aquela empolgação. Pelo contrário, abateu por dentro. Você sentiu que não tem algo errado com a pessoa, mas você não sabe o que é também. Mas você também fica se condenando. Mas eu estou pensando mal da pessoa, meu Deus do céu, me livra dessa... Não, seja simples com o seu coração. Quantas vezes depois você pega e obedece, né? Não vou contratar. E logo em seguida a pessoa mostra um caráter defeituoso. O que você fala? Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu sabia disso. Mas é muito melhor quando você diz, eu sabia e obedeceu. O ruim é quando o negócio azeda e você fala, eu sabia que isso ia acontecer.
Mas todos nós aqui, eu vou te dizer sem exceção, já tivemos essa experiência. Não vou nem mandar você erguer a mão, porque isso é próprio dos filhos de Deus. Pastor, e aí? Aconteceu comigo. Então, está perdido? Não, não tem nada perdido, filho. Sem condenação. Não aceite condenação hora nenhuma. Olha para frente, agradece o Espírito Santo que Ele fala com você e aprende com a situação. Qual lição que você está aprendendo? Aprende, mas ouça do Senhor. Aprenda a ser movido na espontaneidade. Quanto mais o crente amadurece, mais espontâneo ele se torna. A espontaneidade é a marca registrada de alguém que é livre no Espírito. Quanto mais você vive debaixo de regras da lei, mais você é preso. Mais você é, sabe como é que é? Fica o tempo inteiro se olhando, vigiando o que vai dizer, vigiando como vai sorrir, como vai falar. Você está o tempo inteiro preso. Mas quanto mais você é livre da condenação, mais o Espírito move em você, e você é espontâneo. Você chora na hora de chorar, você sorri na hora de sorrir, porque você é espontâneo. A sua espontaneidade acaba atraindo pessoas para perto de você, e o Espírito move através de você para abençoá-las dessa maneira. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas você está falando algo muito perigoso. Muito perigoso. Você está dizendo então que tudo que eu quero é o Espírito Santo que está querendo em mim? Não. Existe desejos da carne, mas existe o querer do Espírito. São duas coisas diferentes. O desejo da carne, a Bíblia chama de concupiscência. É a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas são da carne, do mundo. E todo crente sabe disso. O que é a concupiscência da carne? São todos os desejos do corpo. Seja na área sexual, seja na área da violência. Sabia que tem gente que tem esse desejo, né, da violência, não é? Desejos de roubar, tudo isso é desejo, concupiscência. Depois existe um outro que é concupiscência dos olhos. Está ligado com o quê? Inveja. Você já ouviu falar naquele negócio do mal olhado? Então, não é o mal olhado, é o olho que é mal mesmo, a Bíblia fala. A Bíblia fala que tem olhos que são bons e tem olhos que são maus. O que é o olho mau? É o olho cheio de inveja. A Bíblia chama de concupiscência, concupiscência dos olhos. E depois tem a soberba da vida, que é o desejo de aparecer, é o desejo de dominar, de estar sobre todos, não é? De o tempo inteiro ser o centro da festa. Essas coisas são concupiscências, não procedem do Espírito. E você que é nascido de novo, você sabe, não precisa de ninguém te dizer. Nós não precisamos de guru para conduzir a nossa vida. Discipulado na igreja não é ter um guru, não. Discipulador, ele não vai te dizer o que fazer, ele vai te ensinar a perceber o Espírito. Homens de Deus percebem o Espírito. Amém, meus irmãos? Não precisamos de outro homem nos dizer o que fazer. Cristianismo não é uma questão de um homem dominando sobre outro. Não, todos nós podemos ouvir do Espírito e ser guiado pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Existe, em oposição à concupiscência, o querer, que é espiritual. Então preste atenção. Às vezes tem irmão que... Teve uma vez que o irmão chegou em mim e disse: pastor, estou sentindo de Deus que eu tenho que separar da minha esposa. Eu falei: não é Deus, é um demônio. Pastor, como assim demônio? É porque isso não é o querer do Espírito. O Espírito nunca quer o divórcio, nunca quer separação. Ele sempre quer perdão, restauração. Entende o que eu estou dizendo? Então veja, é fácil, não é complicado você perceber o que procede de um coração cheio do Espírito, do que procede da nossa carne independente de Deus. Mas, mesmo assim, eu vou te dar 6 sinalizadores. Quantos são, meus irmãos? Para você não ficar ansioso. São 6 testes. Você pode aplicar. Muitas perguntas me são feitas aqui, seriam desnecessárias, principalmente aquelas perguntas do tipo: pode, não pode. Não é? Pode, não pode. É um tipo de pergunta muito frequente. Qual que é a mais frequente de todas? Posso ou não posso fazer tatuagem? Né? Essa difícil uma semana que alguém não manda um e-mail para mim perguntando. E eu fiquei observando, né? Agora que eu tenho Instagram,
Minha vida é outra. E a minha filha, ela fez um negócio lá, que era assim, se você tem alguma pergunta, né, para o pastor Aloysio, manda pergunta. Quase repreendi o inferno. Você não tem noção. Em meia hora, tinha mais de 600 perguntas. 600 perguntas. Eles querem um guru, eu não sou guru. O Espírito Santo é que vai te ensinar. Entendeu? Ele vai te ensinar todas as coisas. Eu comecei a ler, não dei conta nem de ler. Quanto mais de responder. E eu louvo a Deus, porque eles não me veem como um artista. Então eles não querem saber coisas bobocas. É tudo pergunta da Bíblia ou da vida pessoal deles. Agora, é bom ter a dúvida? Com certeza, é sinal que você está crescendo. Mas preste atenção, o Espírito Santo te ensina a respeito de todas as coisas. Quando eu respondo para você uma pergunta, eu estou apenas confirmando que o Espírito Santo já falou com você. Porque lá em 1 João 2,27 diz que a unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas. E não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção já está ensinando você. Então, o que eu faço aqui não é realmente ensinar. O que eu faço aqui é apenas confirmar. Por isso que eu espero de você normalmente é uma atitude assim, dizer, é verdade, é desse jeito. Porque é sinal de que o Espírito aqui está testificando com o Espírito aí. Porque nós somos um nesse mesmo Espírito, entende? Estamos todos nessa nuvem gloriosa. Então, se alguém me perguntou, pastor, você está na nuvem? Eu falo, estou na nuvem, debaixo da nuvem, andando na nuvem, cheio da nuvem. Eu falei, mas qual nuvem você está falando? Ele está falando de outra nuvem, que eu nem sei qual é, mas eu estou falando da nuvem do Espírito Santo de Deus. Nós estamos imersos nela. Quantos dizem amém? 6 sinais, 6 perguntas. Diante de uma situação que você tem dúvida, diante de uma situação que você, puxa vida, como é que eu faço aqui? Isso aqui está certo ou está errado? Eu posso fazer isso ou não? Você pode ter esse momento. Então, primeira coisa, o teste da proclamação. Qual que é a pergunta? Será que Deus declarou claramente que isso é errado na sua palavra? O Espírito Santo nunca vai conduzir você para fazer algo que contrarie a Escritura. O Espírito Santo jamais contradiz a palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu não conheço toda a Bíblia. Então procure quem conhece. Procure quem conhece. Entra para o Instagram dele. Eu vou te atormentar tanto com isso. Procure quem conhece e pergunta. Pastor, a Bíblia fala algo sobre isso? É bem melhor do que você perguntar, pastor, isso assim, é certo ou errado? Porque quando você pergunta se a Bíblia diz algo, você está dizendo, eu quero saber a palavra de Deus. Eu não quero opinião de homem, eu não quero saber exatamente o que você pensa, eu quero saber nesse momento é o que a Bíblia diz. Ok? Isso deve ser feito em qualquer circunstância. Você ouviu alguém pregando, mas o seu espírito não bateu. Parece que ele falou algo que não está coerente. Mas você não conhece a Bíblia. Mas o Espírito Santo dentro de você conhece. Então, chegue para o pregador e pergunte. Fale, irmão, onde é que está na Bíblia isso que você falou? Eu queria ver na palavra. Porque eu não senti, assim, clareza sobre isso. É obrigação de quem prega saber a Bíblia. E é um direito de quem ouve perguntar a referência. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso coloca de fato uma grande responsabilidade sobre aqueles que ensinam. Agora, tenha muito cuidado, porque tem coisas que você pensa que está na Bíblia e não está. Frequentemente os irmãos fazem citação para mim. Né? Uma irmã chegou e falou, pastor, está na Bíblia, faz a minha parte que a tua te darei, que a minha te darei. Eu falei, onde é que está? Não, não sei, mas está lá, numa das epístolas, eu li isso na Bíblia. Mas não, você não leu porque não está. Faz a tua parte que a minha te darei. Eu não sei quem criou, mas fez um sucesso lascado. Ao ponto das pessoas acharem que está na Bíblia. Né? Eu me lembro, quantos me diziam, pastor, está escrito, 1000 passará, 2000 não chegará. Eu falei, está escrito, mas não na Bíblia. Não está, eu vi, era uma profecia. Eu sei, de Nostradamus, mas não está na Bíblia. Entendeu? Então, há muitos irmãos que têm, preste atenção, ele ouviu alguma coisa que parece versículo da Bíblia, mas não é. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado onde você está ouvindo as coisas.
quem está te falando e está te explicando as coisas. O primeiro sinalizador é a palavra. Segundo teste do princípio. O que é isso? A pergunta é proibido na palavra de Deus, na forma de princípio? Então veja, tem coisas que não estão na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Porque a Bíblia é um livro de vida. Entendeu? Ela não foi escrita para prever todo tipo de situação que iria surgir no futuro. Então é óbvio, por exemplo, que não tem na Bíblia nada relacionado com vídeo, televisão, cinema, internet. Por que não tem? Porque essas coisas são coisas do nosso tempo. Mas em princípio está na palavra. Basta você entender o princípio. Então, por exemplo, é princípio bíblico. Você é o que você come. Se você come comida egípcia, se torna egípcio. Se você come maná do céu, se torna celestial. Então, cuidado com o que você come. E as coisas estão piorando muito. Eu falo isso porque eu fico vendo. Antigamente tinha televisão. Aí você assistia televisão. O que passava, você não escolhia. Depois criaram a TV a cabo, ou TV por satélite. Agora você tem 100 canais para escolher. O negócio já ficou demoníaco. Mas agora piorou muito. Agora tem um Netflix. Você fala, piorou como, pastor? O Netflix, antigamente você ia assistir uma série, você assistia um episódio hoje, o outro só semana que vem. Agora não. No Netflix você pode assistir a série inteira num dia. E o que acontece com o jovem? Ele quer saber o que vai acontecer. Ele vê uma, vê duas, vê três, não posso parar, eu tenho que... Aí ele vê 16. Presta atenção, é pecado isso? Não é uma questão de pecado. É uma questão de comida. Se você ficar 16, 15, 12, 10 horas louvando, cantando para o Senhor, você vai ter um efeito. Se você fica 10 horas assistindo qualquer série, vai ter outro efeito. Entendeu? Não é questão de ser pecado. Apenas tenha critério com a comida que você come. E a gente chama isso de princípio. Quantos entendem o princípio espiritual? Então avalie sempre isso. Terceiro teste, o teste da parceria. A pergunta é, será que eu poderia convidar Jesus para fazer isso comigo? Então, já ouvi isso, é outra coisa equivocada. Não, Jesus está comigo do meu lado, Ele é o meu copiloto. Isso não é cristianismo. Ou Jesus é o piloto, ou então Ele não é nada. Mas Ele não é auxiliar, ajudante. Ele é o Senhor, o cabeça. Então nós fazemos a vontade dEle. Então a pergunta é, você pode convidar o Senhor para fazer isso que você quer fazer? Então você tem dúvida a respeito de algo no seu trabalho? Pergunte, eu posso fazer isso com Jesus? Você tem algo para perguntar a respeito de algum relacionamento amoroso? Pergunta, só faz essa pergunta, eu posso convidar Jesus para fazer comigo, para estar comigo nesse momento? Não é? Então, se você não pode convidar o Senhor, se você acha que é impróprio convidar o Senhor, então pare imediatamente. Quarto teste da presença. Qual que é a pergunta? Será que eu ficaria com vergonha se eu fosse encontrado fazendo isso? Quando Jesus voltasse? Suponha que Ele voltasse agora e me visse fazendo isso. Será que eu ficaria à vontade? Então é assim que eu respondo muitas vezes. Nem sempre, mas quase sempre. Para irmãozinhos que me perguntam, né? Normalmente adolescente, pastor, masturbação é pecado ou não? Eu sempre digo, você consegue, antes de masturbar, orar e agradecer a Deus por esse momento? Senhor, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo. Ah, não, pastor, não consigo. Fala, então vai embora para sua casa. Se você não consegue, eu que vou te ajudar. Se você não consegue orar antes, nem durante, nem depois, não pode ser dele. Ah, mas é proibido ou não? Eu não sei se é proibido ou não, eu te dei um teste. Só faz o teste. Entende? Então, eu estava conversando com a minha irmã esses dias, e ela está querendo separar do marido. Eu falei, você já falou com o Senhor sobre isso? Ela falou, eu não, a gente não fala essas coisas com o Senhor. Eu falei, então você não pode fazer. Não, você sabe, não pode. É blasfêmia eu falar para Jesus de separação. Não. Não falei com ele. Veja, na cabeça dela, o fato de não falar com Jesus, ele não está sabendo.
Não falei, ele não está sabendo. Não é isso que eu quis dizer. Quando eu falo falar com ele, é você entender o que ele pensa sobre o assunto. Então, se não é da vontade dele, e o seu espírito te falou, esquece. Agora, se você acha que até orar sobre isso é errado, meu amigo, esquece o assunto e fique em paz diante do Senhor. Vocês estão compreendendo? São testes muito simples. Por que são simples? Porque eu quero que você ensine para os seus filhos pequenos, entende? Para os seus adolescentes na sua casa. Isso aqui aplica para uma gama enorme de situações da sua vida, que você às vezes não tem a resposta, mas a resposta já está dentro de quem perguntou. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Quinto teste, o teste da pureza. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual que é a pergunta? Posso honestamente pedir a Deus para abençoar agora? Eu posso pedir para Ele abençoar minha separação? Eu estou a ponto de quebrar a cara do vizinho. Eu posso orar a Deus, me dá força agora? Entendeu? É muito simples. Então, se você não é capaz de orar sobre aquilo, então por que não procede dele? E acredite, se você nasceu de novo, você vai perceber imediatamente dentro de você. E o sexto teste é o teste da paz, que nós já falamos aqui desde o começo, é a maneira básica como o Espírito Santo fala conosco. Mas Romanos 14, 23 diz: aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ou seja, aqui está falando a questão de comer ou não comida sacrificada a ídolos. Porque o que faz não provém de fé. Olha o princípio bíblico. Não é questão de mandamento, é um princípio. Diz assim: tudo o que não provém de fé é o que, irmãos? Tudo que não provém de absoluta certeza, não faça. Pastor, eu não sei se eu devo ir ou se eu devo ficar. Então fique parado, não faça. Eu não tenho certeza ainda se essa é a pessoa, não faça. Eu não tenho certeza ainda se eu devo, não faça. Dê o crédito da dúvida. Na dúvida não ultrapasse. Pare, espere que o Espírito Santo vai trazer convicção para você. Porque o que não vem de certeza, o que procede de dúvida, vai ter problema. Porque está havendo um conflito dentro de você. Então, preste atenção. Uma vez que tem a certeza se manifesta com um sentimento de paz. Quantos sentem paz nessa manhã ao ouvir essa palavra? Nosso encargo, meu desejo nessa manhã, e o Espírito Santo confirma em você, é que você seja guiado no seu dia a dia. E eu creio, olhando para você, que Ele já está colocando um querer santo em você. E durante essa semana Ele vai colocar sonhos no seu coração, anseios profundos, sonhos que procedem dEle, anseios que vêm dEle. Está me ouvindo? Não fique pensando que sonho bom, verdadeiro, é só aquele sonho ligado com a igreja. Não, pode ser um sonho profissional, pode ser um sonho de você ajudar as pessoas, pode ser qualquer tipo de anseio. Preste atenção, o Espírito Santo vai gerar.